Boa tarde para você, agora 14 horas e 59 minutos aqui no meu relógio, ou seja, 15 horas. Hoje nós vamos estar trazendo para você mais uma porção da Palavra de Deus, Então chame seus amigos para participar conosco, amém? Só um minutinho, pessoal. Eu vou pegar um fone, porque senão o som sai todo aqui no aparelho. Aí, amém. Glórias a Deus. Muito quente hoje, hein, gente? Bastante. Bastante quente aqui, muito calor. Na cidade de Chapecó. Aleluia. Glórias a Deus. E hoje nós começamos esse ao vivo, né, dando glória. Louvado seja o Senhor dos exércitos, glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor, o teu nome, Espírito Santo de Deus. Que a tua presença seja, Senhor, real e verdadeira, hoje nessa transmissão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão Haroldo já chegou por aqui. Bem-vindo, irmão Haroldo. Tudo bem? Como é que está aí na sua cidade? Muito calor? Muito quente? Aqui em Chapecó tá bem quente hoje. Eu acho que acredito que uns 40 graus, mais ou menos. Uns 40 graus. Aleluia. Glória a Deus. Mais ou menos isso. Mais uns minutinhos e a gente já vai dar início à pregação de hoje, enquanto o pessoal vai entrando. Hoje nós vamos falar sobre o perigo da precipitação. Pessoas que são extremamente precipitadas. Gente muito precipitada. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre isso e eu gostaria que você participasse conosco, que você, no momento de fé, no momento da oração, que você realmente se conectasse com Deus, se desprendesse de tudo que está aí em volta, que talvez possa estar aí te prendendo, né? A gente sabe que todos nós temos problemas, isso é natural, mas que nesse momento você pudesse se desprender completamente. Se desprender, deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Deus falar contigo, tá bom, pessoal? Porque é muito importante. É chovendo aí, irmão Haroldo. Aqui tá um calor, gente. É muito importante que você deixe Deus trabalhar. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o Eterno. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Compartilhando com o pessoal do nosso grupo do WhatsApp, para que o pessoal também possa entrar na transmissão e estar participando. Aí, vamos lá? Vamos dar início? Você já compartilhou com seus amigos também? Já mandou no WhatsApp? Já mandou para o pessoal? Amém? Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, estenda a sua mão para o visor. Agora nós vamos orar por cada pessoa que está com o nome aqui na última chamada. Olha quanto nome tem aqui, gente. É uma lista, né? Então, cada pessoa que participa aqui, ó, ao vivo da nossa transmissão, cada um está com o nome aqui no caderno. Cada pessoa que participa aqui, que deixa o seu comentário, que escreve o seu nome, vem parar aqui, tá? Esses últimos nomes são do culto de ontem, onde nós estávamos lá no bairro Refap, aqui em Chapecó. E o pessoal que estava participando do culto, a gente deu o caderno para que cada um pudesse estar adicionando ali o seu nome, né, para a oração. E nesse momento nós oramos.
Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento te apresentamos o caderno, Senhor do Ministério A Última Chamada. Sabemos, Pai, que só existe uma igreja na terra e é a Igreja de Jesus Cristo. Então, a Igreja de Jesus Cristo, neste momento, ora, ô Bacara sai, ô Espírito Santo. Sei eu, Senhor, que tu quer renovar a tua igreja, sei eu, Senhor, nós temos entendimento que o Senhor quer avivar a tua igreja, descer com Pentecostes, descer com um renovo. Então, Pai, todo aquele que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, que possa ser batizado com o Espírito Santo. Todo aquele, Senhor, que ainda não recebeu um batismo de fogo, que possa ser batizado com o Espírito Santo e com batismo de fogo. Todo aquele, Senhor, que ainda não conhece o avivamento de Deus, o Pentecostes, que possa conhecer o Pentecostes de Deus. Pai, que nesta hora o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada alma que assiste, que está presente, que ainda vai se comunicar conosco, que ainda vai assistir essa transmissão. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada vida, a cada alma. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E desde já, Senhor, também te agradecemos, porque tu és um Deus bom. Senhor, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, porventura, que estava enlutada, que estava, Senhor, talvez passando por um luto, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa consolar este coração. Consola, meu Deus, este coração que está enlutado. Dá, Senhor, orientação, meu Pai, para este, Senhor, que precisa de uma porta aberta. Para esta pessoa, Senhor, que precisa, Senhor, ter, Senhor, verdadeiramente um encontro e um renovo contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós vamos ler a passagem que está em 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 24 em diante. Nós vamos falar sobre o precipitado voto de Saul. Precipitado voto de Saul. Sabemos que Saul, no momento em que ele fez o voto, ele não tomou a direção certa, né? Como a gente sabe, Saul era alguém que colocava Deus sempre em segundo. Ele nunca colocava Deus em primeiro. Esse é o problema de Saul. Eu vou pegar um gancho com o pastor Éder. O pastor Éder é o meu esposo. E o pastor Éder, em uma pregação, eu creio que naquele momento não era ele falando, e sim o próprio Deus falando através da vida dele. E ele dizia assim, ele falava assim: nós não vemos Saul adulterar. Nós não vemos Saul se prostituir. Nós não vemos. Nós vemos Saul não cumprir com a vontade de Deus. E isso é algo muito profundo. Isso é algo profundo, profundo mesmo. Isso é algo profundo. Porque quando nós vamos ver que Saul não adulterou, Saul não prostituiu, Saul não fornicou, Saul não teve amantes, e nós vemos que Saul foi rejeitado por Deus simplesmente por não fazer a vontade de Deus. Ele não fez a vontade de Deus, isso fez com que Deus viesse a rejeitá-lo. Então, isso é algo profundo. Isso é algo profundo. Queridos, não fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade do soberano, do eterno, coloca a pessoa em desacordo, né? Então, que a gente possa estar atento, realmente atento à vontade do Senhor, porque quando nós queremos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus é muito importante. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 em diante. Glória a Deus. Diz assim: naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. É forte, hein?
Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: traidores! Rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e que os matem aqui, e não comam, e que não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, o matou ali. Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele edificou. Primeiro, Saul vai para a guerra. Os homens estavam exaustos e Saul queria vencer a guerra a todo custo. A todo custo. A todo custo. Eu creio que Saul estava comendo bem. Saul estava comendo bem. Quem não estava comendo bem era o povo. E aí, a todo custo, ele faz um voto totalmente precipitado. Ele diz para o povo: ninguém vai comer enquanto os meus inimigos, que eram os filisteus, não forem destruídos. E o povo estava desmaiando de fome, desfalecendo muito. O que aconteceu? O povo começou a pegar as ovelhas, as vacas e começaram a matar e comer a carne crua, com sangue e tudo. Porque o rei havia proibido as pessoas de comer, e se alguém comesse, seria morto. Então eles matavam os animais e comiam cru, para não fazer fogueira, porque se fizesse fogueira, o rei ia notar. O que nós vemos hoje? Nós vemos que existem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa pelos seus objetivos. Atualmente nós vemos uma igreja que sentenciou os seus líderes a praticar vasectomia. Não vou falar o nome da igreja, mas enfim. A igreja deu uma ordem aos seus líderes, que eram pastores, e ela sentenciou esses líderes a que todos eles estivessem debaixo da vasectomia. Quem não estivesse debaixo da vasectomia, não fosse vasectomizado, não poderia exercer um cargo ali de liderança, não poderia ser um líder. Então isso é algo forte, isso é algo bem forte, porque, veja bem, pegar essas pessoas e dizer para elas que elas não vão mais poder ter filho, e isso para um benefício próprio, exatamente o que Saul fez aqui. Saul, ele queria ver os inimigos dele mortos, mas ver os inimigos, que eram os filisteus, mortos, era à custa de pessoas que eram do seu próprio reino, que eram seus súditos. A Bíblia diz que os homens desfaleciam, estavam morrendo de fome, estavam completamente exaustos, a ponto de desmaiar.
Então, se alguém ali tivesse uma parada cardíaca, passasse mal, alguém, né, devido ao calor, devido à exaustão da guerra, ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado se ele ia perder pessoas, se pessoas iam ficar no meio do caminho, se pessoas iam ter prejuízo no sistema nervoso, né, no corpo, ou até mesmo se alguém ia morrer. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em atingir o seu objetivo. E hoje nós vemos pessoas assim. E como eu dizia, esta igreja deu uma ordem para vasectomizar todos aqueles homens, né, que estavam aspirando ao ministério, obreiros, pastores, ministros dessa igreja, foram todos vasectomizados. Então homens que nem eram casados ainda já estavam vasectomizados. Não sei se essa vasectomia é reversível. Se for irreversível, em alguns casos, né, não vai mais poder ter filho definitivamente, para sempre. Então, com o intuito de diminuir os gastos da igreja, esse líder tomou essa decisão, porque é mais fácil sustentar um pastor do que sustentar o pastor, a esposa e os filhos. Porque dentro desse ministério, toda a arrecadação vai para o caixa central da igreja, e a igreja distribui os valores para os templos espalhados pelo mundo todo. Então esse pastor ele poderia receber um salário aí de R$1.000 por mês para poder trabalhar nessa instituição, sendo que se trabalhasse ele, a esposa e ainda mais os filhos, ele teria que receber um salário maior. Mas então, se ele não tiver esposa, se ele não se casar, se ele não tiver filhos, ou se ele se casar e não tiver filhos, vai diminuir o custo. Então eu creio que dentro dessa religião, se eles pudessem dizer para não se casar, eles diriam. Eles só não dizem isso porque isso traria uma visão, né, forte, mas dizer para eles se vasectomizarem, já disseram. Então, as pessoas que estão debaixo desse ministério que não são vasectomizadas, elas não podem exercer ministério lá. A não ser que já seja casada e já tenha filhos. E se for casada e tiver filhos, só pode ter no máximo 2 filhos. E é uma igreja muito grande, viu? Uma igreja muito grande, uma igreja que trabalha muito com prosperidade, né? Mas enfim, quando nós vemos que Saul fez um voto, e fez um voto doido, dizendo que não era para ninguém comer, a gente sabia que em Israel existia um mandamento que Deus deu a Israel, que era em Levíticos 3, onde Deus deixa claro que não era para eles comerem carne com sangue. Eles estavam proibidos de comer carne com sangue. Judeu não come carne com sangue, até hoje é assim. Então ali era um mandamento messiânico, era um mandamento de Moisés. O que Saul faz? Não, eu quero todos os meus inimigos mortos, não me interessa. Vocês não vão comer enquanto a gente não botar para correr todos os meus inimigos. Enquanto todos os meus inimigos não estiverem... maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. É o que Saul diz. Então ele não estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com os inimigos dele. Então nós vemos pessoas que estão preocupadas com seus objetivos, com o seu status, com a sua fama, ou até mesmo com o dinheiro que vai arrecadar, né? E aqui Saul estava preocupado com os inimigos dele. Antes de fazer esse voto, ao contrário de Davi, Saul era totalmente diferente. Saul ele não ia lá consultar Deus. Primeiro ele tomava decisão. E depois que ele tomava decisão, ele consultava Deus. Então você vê ele fazendo um voto, fazendo todo o povo pecar, todo o povo estava debaixo de pecado porque tinha transgredido o mandamento. O que eles fizeram? Comeram com sangue, mataram os animais e comeram com sangue. Por que eles fizeram isso? Porque era isso ou morrer de fome, que era o que estava acontecendo ali. Então, ele levou todo Israel a pecar. Todo Israel pecou por causa disso, por causa do voto de Saul. Então foi um voto precipitado, foi um voto onde ele não consultou Deus para fazer isso. O que acontece? Depois de tudo isso que aconteceu, Jonatas não sabia que o pai dele tinha feito isso. E à tarde, Jonatas pega a vara, estende e
pega um cacho de mel e coloca na boca. Aquilo deu um pouco de força para ele, o olho dele brilhou de novo, que ele estava desfalecendo também. Só que ele não sabia que o pai dele tinha feito esse voto. Quando Jonatas volta, ele chama Jonatas e pede para lançar a sorte, porque naquela época era assim que se fazia. É lançada a sorte e a sorte cai em Jonatas. E ele quer matar Jonatas. Ele não matou Jonatas porque o povo livrou Jonatas. Ali o povo interviu e disse: não, você não vai matar Jonatas. Jonatas derrotou muitos filisteus hoje. Venceu por Israel e Deus foi com ele. Então você não vai matar ele. O povo livrou. Mas pelo pai ele teria morrido. Então nós vemos que a consequência de um voto, de uma decisão, sem ter consultado a Deus. E nós vemos que depois de todo o pecado, que o povo comeu com sangue, o que Saul faz? Saul vai lá e faz um altar. Depois de ter levado todo o povo a pecar, ele vai lá e constrói um altar. Quando ele constrói o altar, então todo o povo trouxe de noite, cada um seu boi, o matou ali, e Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele edificou. Versículo 35 de 1 Samuel, capítulo 14. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele edificou. Olha que interessante. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso. Muito interessante. Foi o primeiro altar que Saul edificou. Depois de ter feito o povo pecar, ele edifica um altar. Tá, então a gente entende que ele quer se consertar com Deus, né? Ele quer fazer um altar, ele quer se consertar com Deus. O que acontece depois? Depois vem a parte de Jonatas, que eu já coloquei. E depois que ele edifica esse altar, vem novamente a desobediência de Saul e a sua rejeição. Lá no capítulo 15, você vai ver Deus falando com Saul e dizendo para Saul destruir os amalequitas. E Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, os amalequitas, pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convoca o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Que passagem, gente! Que passagem! Vamos tentar desvendar esse texto e tudo aquilo que Deus quer dizer para nós hoje. Depois que Saul constrói um altar, você entende que ele mudou. Não, se ele construir um altar, ele está arrependido, ele vai fazer as coisas certas, ele vai deixar de colocar Deus em segundo lugar e ele vai colocar Deus em primeiro. E não é isso que a gente vê. A gente vê um Saul novamente, pela segunda vez, precipitado. O pecado de Saul era ser precipitado. Ele queria chegar na frente de Deus. Ele queria sempre chegar na frente. Ele não consultava Deus para fazer as coisas. Ele fazia votos sem consultar Deus. Ele tomava decisões sem consultar Deus. E lá no capítulo 15, nós vamos ver ele indo de encontro a Amaleque, destruindo toda aquela cidade. E aí o povo, que juntamente com seu rei estavam todos corrompidos, o povo vai e poupa o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor de tudo. E aí, o que acontece? Saul vai e começa a ir esperando Samuel chegar. Samuel não chegava, ele vai lá e oferece um sacrifício a Deus. Naquela hora,
Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Naquela hora, ele toma o lugar do sacerdote e ele oferece um sacrifício a Deus. E quem poderia oferecer sacrifício a Deus era o sacerdote. Ele não era sacerdote. Novamente, ele toma o lugar. Novamente, ele se precipita. Enquanto Saul está oferecendo o sacrifício para Deus, porque Samuel não chegava, ele era ansioso, não quis esperar, foi lá e ofereceu o sacrifício para Deus. Naquela madrugada, naquela noite, o próprio Deus falou com Samuel que estava rejeitando Saul. Então, queridos, a precipitação. O perigo da precipitação. O perigo da precipitação. Eu creio que hoje nós vemos que muitas pessoas estão sendo precipitadas, tomando decisão sem consultar Deus, oferecendo coisas para Deus que não adianta você oferecer um sacrifício em cima desse altar depois de ter pecado, ter levado multidão ao pecado, como foi aqui a história de Saul. Então nós vemos aqui um rei que estava longe de Deus, afastado de Deus. Alguém muito precipitado, alguém que tomava decisão assim, sem prudência nenhuma, alguém que não pensava, alguém que não consultava Deus. E quando você não consulta Deus, você está dizendo para Deus, Deus, a tua opinião para mim não é importante. Deus, aquilo que você acha para mim não é importante. Senhor, aquilo que você pensa em respeito à minha vida, à minha família, aos meus negócios, à minha vida sentimental, não é importante. Quando você toma uma decisão precipitada e você decide por si mesmo, sem ter voz de Deus, você está se precipitando e você está correndo o risco de ser rejeitado por Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, e nós precisamos ouvir não somente com o ouvido, mas com o coração. Precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, e ouvir isso é abrir o coração para ter um entendimento do que Deus quer nos dizer. Porque vai ter situações que para todo mundo você está tomando a decisão errada. As pessoas vão dizer que você está tomando a decisão errada e você vai orar e Deus vai dizer, vai e faça. Vai e faça, dê continuidade, porque eu estou nesse negócio e você com você. Vai ter isso. Quando você tem voz de Deus, pode ter 1000 vozes contra você, pode ter 1000 pessoas contra você dizendo, esse projeto não vai dar certo, isso não vai chegar a lugar nenhum, você vai fracassar. Mas você tem uma voz, que é a voz do Todo-Poderoso. E se a voz do Todo-Poderoso disser para você, vai, pode ir sem medo. Se Deus te dá voz para dizer, vai, faça, avance, continue, vá, porque no teu esforço eu serei contigo. Deus, ele quer ver a gente se esforçar. E quando a gente se esforça, Deus é conosco. Deus nos ajuda, Deus nos auxilia, Deus nos abre portas. Mediante ao quê? Mediante ao nosso esforço. Ele está vendo você se esforçar. Você vê que quando Neemias foi reconstruir os muros, ele teve ajuda do rei, teve ajuda de pessoas, mas ele se esforçou. Então, tapar as brechas que existem na nossa vida, tapar o muro, como fez Neemias, onde ele vinha tapando a brecha, tapando a brecha, tapando a brecha. Durante todo esse tempo em que ele estava tapando as brechas, o que acontecia? Ia lá alguém, se dizendo profeta de Deus, para dizer para ele palavras malditas, para que ele viesse a desistir da obra que ele estava fazendo. 150 pessoas comiam na mesa de Neemias. Era muita gente. E Deus deu graça para ele conseguir alimentar todo mundo. Aquelas pessoas estavam trabalhando no muro de Israel, porque os muros da cidade estavam queimados, estavam destruídos, e Neemias foi lá para fazer a restauração.
Então vai ter momentos na vida da gente que a gente vai estar em meio a uma obra, em meio a um trabalho, em meio a um projeto, e nós vamos tomar decisões que vão desagradar outras pessoas. A decisão que você está tomando me desagradou, eu não estou de acordo com a sua decisão. Mas se você tiver voz de Deus, e se Deus disser para você, vai, faça, você pode ir. Porque Deus será contigo, e no teu esforço Deus te recompensará. Foi o que aconteceu com Neemias. Agora, fazer as coisas sem consultar a Deus é colocar em xeque. Porque quando Deus ele fala, ele se compromete. Agora, quando Deus não fala, ele não se compromete. Aí ele não se compromete. Então, queridos, que a gente possa ouvir a voz de Deus e possa cumprir com tudo aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. E que a gente não faça como Saul, metade. Saul foi lá, ofereceu o holocausto, se colocou na frente do sacerdote, não é mesmo? E errou feio. Então que a gente não venha fazer exatamente como Saul fez, mas que a gente possa se colocar de verdade na presença de Deus, para oferecer o nosso melhor para Deus e dizer, Senhor, eu queria fazer agora. Eu queria tomar decisão agora. Eu queria fazer isso agora. Mas, Senhor, se eu preciso esperar, que eu possa entender que eu preciso esperar e que eu possa conseguir esperar. Porque talvez não seja o momento. Talvez não seja a hora certa. Agora, se Deus disser não, agora é a hora certa, vai e faça. Amém, queridos? O perigo da precipitação, por ser demasiadamente precipitado, Saul foi desprezado por Deus. Que a gente possa, nesses últimos dias da igreja, usar de prudência. Que você possa ser prudente nas suas escolhas, que você possa ser prudente nas suas decisões, que você possa entender que o tempo é de Deus. Amém? Oremos. Glórias a Deus, palavra abençoada para a nossa vida, hoje falando sobre prudência, sobre não se precipitar, sobre suportar, né, as investidas, como Neemias suportou quando foi reparar o muro, quando foi reparar as fendas do muro, e ele se colocou na presença de Deus de um modo a que ele não recuou. Então, queridos, que possamos continuar a prevalecer, sermos fortes, corajosos, porque Deus será conosco. Amém? Pai amado, Pai querido, hoje nós oramos, Pai. Porventura, Senhor, se há alguém, Senhor, tomando decisão precipitada ou está prestes a tomar uma decisão e não tem paz no seu coração para essa decisão que vai tomar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus da prudência. Senhor, em nome de Jesus, que a prudência possa fazer parte desta vida. Que a prudência possa fazer parte, Senhor, da vida de cada um, Senhor, com o nome aqui no caderno de oração. Cada um, Senhor, que participou dessa transmissão, que ainda vai participar. Senhor, que a Tua prudência possa habitar. Te pedimos, ó Deus, que Tu seja conosco. Te pedimos, ó Deus, que Tu permaneça em nós. E que o Senhor possa nos guiar, nos mostrando o melhor caminho. Orando no Espírito Santo, hoje nós te pedimos, ó Deus, que Tu possa mostrar qual é o melhor caminho. O Senhor mostrou o caminho para Neemias, o Senhor mostrou o caminho para Davi. Aquele a qual busca, Senhor, a Tua face, o Senhor mostra a Tua salvação. Então, Pai, venha, Senhor, a colocar prudência. Venha, Senhor, a colocar, Senhor, nessa vida o desejo de ser prudente, o desejo de buscar a Deus primeiro, antes de tomar decisões precipitadas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa, Senhor, nos chamar cada dia mais na Tua presença, para sermos avivados, reavivados, fortalecidos, porque sabemos que o Teu arrebatamento é logo. Então, Pai, dá força para cada um, Pai, para cada santo, para cada salvo que deseja, Senhor, ir no arrebatamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja ora e te pedimos, Senhor, fortalece cada um, renova cada um, restaura cada um e dá prudência, porque nesses últimos dias
os dias são maus. Que não sejamos pegos desprevenida e quando menos esperar, ter tomado uma decisão que desagradava a Deus. Então que possamos ter prudência ao decidir. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, e que venha ter, Senhor, um resto de dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoa, Senhor, o irmão Haroldo, em nome de Jesus. Queridos, a gente vai ficando por aqui. Sábado não temos live, nossa live é de segunda a sexta, agora estamos fazendo no horário das 15 horas. Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui e, é claro, esperamos por você. Um beijo, eu sou a pastora Gesisbel Dreyer, juntamente com meu esposo, o pastor Éder Borges. Temos o ministério A Última Chamada, aqui em Chapecó, Santa Catarina, Brasil. E se preferir, entre em contato conosco. Você vai encontrar o nosso telefone aqui na nossa página no Facebook, A Última Chamada. Deus te abençoe e até a próxima live.